Essa é a história de Lee Seo-jun, que virou o mais forte do mundo simplesmente cultivando com seus monstrinhos de estimação e até evoluindo eles. Tipo aquelas abelhas venenosas que viram uma abelha robusta. Quer dizer, uma abelha fofinha com jeitão humano. Só que nem sempre foi assim pra ele. Tudo começou há 10 anos, quando uma misteriosa torre negra apareceu em todo lugar. A torre era tão resistente que nem uma bomba nuclear conseguia destruir. Um dia, as pessoas começaram a sair da torre e compartilhar suas experiências com o mundo, em detalhes. Depois elas disseram que foram sugadas por um portal e acabaram lá dentro dele. Ao entrarem na torre, elas ganhavam poderes inacreditáveis. Se a conquistassem, poderiam levar grandes recompensas e itens míticos, como um bilhete dourado que deixava pessoas comuns entrarem e também despertarem poderes. Nosso herói Sejun sonhava em comprar um bilhete e entrar um dia, mas de repente um buraco negro apareceu bem ali atrás dele no meio do vazio. Assustado, Sejun encarou o buraco, com o coração disparando pela chance de realizar o sonho de verdade. Ele fechou os olhos, achando que seria engolido como os outros. Mas, para surpresa dele, o buraco negro não tinha levado Sejun para lugar nenhum, para canto nenhum. Confuso e alarmado, ele murmurou: "Por que ainda estou aqui?" Antes que desse tempo de pensar direito, o buraco começou a encolher. "Não, meu futuro!" gritou desesperado. Sem querer desistir do sonho, decidido a entrar na torre a qualquer custo, Sejun se jogou no buraco negro com tudo, sem a menor noção. Sumindo na escuridão, sentia o coração batendo forte no peito, imaginando onde iria parar. Quando finalmente emergiu, ele estava confuso e desorientado, porque no primeiro andar da torre deveriam existir lustres luxuosos iluminando tudo ao redor. Mas aquele lugar era uma caverna de rochas, com a única saída sendo um buraco no teto. Frustrado, ele gritou: "Onde diabos eu estou preso e sozinho?" Nosso protagonista se viu numa situação desesperadora dentro da torre misteriosa que tanto queria entrar. Ele passou o dia inteiro procurando uma saída sem parar, e para decepção dele, a única era o buraco lá em cima. Mesmo assim, teimoso, ao escalar a parede para alcançar a abertura, o buraco no teto parecia impossível, a menos que ele fosse o Homem-Aranha. Enquanto pensava no próprio destino, o alarme do celular tocou bem alto de repente e o assustou. Mesmo perdido naquele lugar estranho, o alarme confirmou que fazia exatamente um dia desde a chegada. Com fome e desnorteado, ele vasculhou seus poucos suprimentos. Apenas uma garrafa de água, 27 tomates cereja, 10 cebolinhas, 7 abóboras, batatas doces e uma maçã lavada. Precisava fazer os mantimentos durarem o máximo possível. Então decidiu comer a maçã primeiro, sentindo a doçura e o alívio momentâneo que isso trazia. E cada mordida nos outros vegetais crus dava um prazer inesperado, com sabores e texturas virando uma surpresa deliciosa. Depois de comer uma batata doce e 5 tomates cereja, Sejun pegou uma cebolinha e enterrou a parte branca da raiz na terra macia, onde a luz entrava. Em seguida, plantou 2 batatas doces do lado esquerdo e tomate cereja do lado direito. De repente, o chão sob os pés do protagonista tremeu violentamente, e a onda de choque percorreu seu corpo, fazendo-o estremecer de dor e confusão. "O que está acontecendo?" murmurou enquanto tentava se recompor. Ele notou que a luz que vinha do teto da caverna tinha virado um azul sinistro. Seus olhos se arregalaram em descrença quando um dragão negro colossal apareceu no céu, bem acima dele ali, e o rugido reverberou por toda a caverna. A visão da criatura majestosa voando, banhada pela luz azul, deixou ele maravilhado naquele instante. Antes de conseguir processar aquilo, sua visão turvou e ele desmaiou por completo. Ao despertar, o protagonista ainda tentava se orientar. Ficou surpreso ao descobrir que tinha ficado inconsciente por 2 dias inteiros. O choque só aumentou quando ele se virou e encontrou uma árvore adulta atrás dele. Ali mesmo. "O quê? Uma árvore? Não era uma cebolinha que eu plantei? Quando ela cresceu tanto? Será que cebolinha cresce desse jeito em 2 dias?" pensou. Ele não conseguiu evitar a dúvida. Será que o poder misterioso da torre afetou não só a cebolinha, mas também a outra árvore? Para a surpresa dele, além do que tinha plantado, ele viu que 52 brotos de tomate cereja também tinham surgido. Decidido a aproveitar os novos recursos, começou a colher a cebolinha gigante. A tarefa foi mais difícil do que ele imaginava, mas no fim conseguiu colher toda a safra. Curioso com o sabor daquela planta estranha, deu uma mordida cuidadosa. Só que era tão ardida que seus olhos lacrimejaram e o rosto ficou vermelho. Na mesma hora, correu para o lago ao lado e bebeu um pouco de água para se acalmar, jurando que nunca mais comeria aquilo cru. Para aliviar a língua, ele começou a comer tomate cereja, achando que o sol nunca se punha ali. Só que não era isso. O fenômeno da lua azul acontecia no 10º andar e mergulhava tudo numa escuridão temporária. 10 anos se passaram desde o surgimento da torre, e a Guilda da Fênix conseguiu limpar até o 37º andar. Quase não havia informações sobre os andares acima do 30º, mas ele sabia por vídeos do YouTube que esqueletos vagavam pelos andares. 10 goblins. No 11º andar tinha goblins, no 20º havia orcs, e do 31º em diante, monstros-aranha. O que deixava Sejun encucado era o dragão. Ninguém mencionou dragões nem criaturas tipo lagarto na torre. "Em que andar eu estou?"
Ele se perguntou deitado. Imaginou se estaria num andar tão alto que ninguém tinha alcançado. Nesse instante, gotas de água caíram no rosto dele e ele se levantou rápido. Estaria chovendo na torre? Ele ouvira dizer que o clima era sempre agradável e, ao olhar para cima, o céu estava limpo. Mesmo assim, ele viu algo se mexendo rápido bem ali e crescendo. Assustado, achando que podia ser um monstro, a criatura se aproximou e revelou ser um coelho fofinho, babando na plantação. Sejun ficou surpreso e se perguntou se o coelho também era um monstro de verdade. O coelho pulou do teto e ele correu para pegá-lo, mas o bicho usou a cabeça dele como trampolim e pousou no chão. Em seguida, pulou até os pés de Cebolinha ali mesmo, e Sejun percebeu que aquele coelho era diferente. O coelho apontou para os pés de Cebolinha e logo perguntou se ele podia comer. Ele respondeu e entendeu que o coelho queria comer. Arrancou uma folha de Cebolinha e entregou ao coelho, que a aceitou rápido. Enquanto o coelho devorava a folha, Sejun disse que podia comer mais se quisesse. Ele percebeu que as plantas já tinham crescido de novo, e nesse ritmo, teria que colher 2 vezes por dia. Só que o coelho começou a falar, e Sejun notou que não era com ele. Ele olhou para a entrada da caverna e viu outra coelha se aproximando. Ela pousou e entregou um chapéu de palha à primeira coelha, e um regador, e os dois ficaram na frente dele. Sejun se surpreendeu ao ver outro coelho e pensou que os dois deviam ser parentes. Ele perguntou se eram casados, e eles confirmaram na mesma hora, sem hesitar. No dia seguinte, vemos os coelhos mexendo na terra felizes, enquanto Sejun pensa em como tudo isso aconteceu. Ontem, depois que se apresentaram, eles disseram que queriam morar na caverna junto dele. Eles estavam tão fofos tentando convencê-lo que Sejun sentiu que podia morrer de tanta fofura. Ele aceitou o pedido deles com uma condição. Disse que não poderiam morar ali de graça, mas que se ajudassem na fazenda, ele deixaria. Sejun achou que isso ia desanimar um pouco, mas em vez de hesitar, eles pularam nele e começaram a se aconchegar. Agora ele está sentado no canto, observando os coelhos trabalharem. Ele acha que eles estão usando a fofura para controlar ele, mas deixa passar. Antes de prosseguir com o vídeo, vale dizer que deu muito tempo e esforço para fazer tudo isso aqui. Então se você ainda não fez, lembra de deixar seu apoio para mim, porque isso realmente exigiu muito tempo e esforço. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, por favor, de coração. Eu agradeço demais a todo mundo que apoia esse canal. Sem vocês, nada disso sai do papel. Sério, de verdade mesmo. Agora sim, voltando para a história. Sejun pergunta se as ferramentas que eles usam são itens especiais. O coelho marido tem um regador que parece ter água infinita. E Sejun não tem certeza, mas a coelha esposa parece ter um bolso mágico com todas as ferramentas da fazenda lá dentro. Sejun admite que está morrendo de inveja e queria muito ter um assim. Que cena boa! Os coelhos terminaram de colher as cebolinhas e estão loucos para mostrar pro Sejun. Ele manda eles secarem as cebolinhas e vai checar o resto das plantações. Mas os dois ficam encarando ele com olhos ansiosos, quase implorando. Eles fazem uma pergunta, e Sejun entende na hora o que eles querem saber. Ele diz que eles passaram no teste e agora podem morar na caverna. Os coelhos pulam de alegria com a notícia, começam a tagarelar, correm para um canto da caverna e gritam bem alto: Sejun! 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 Sejun fica pensando o que eles estão aprontando agora. A esposa entrega uma pá pro marido e ele começa a cavar sem parar. Em pouco tempo, ele monta uma casinha para os dois ali dentro, de barro e folhas, bem ajeitadinha. A esposa coloca uma coroa de flores na porta e chama o marido para entrar. Mas ele está acabado de tanto cavar e construir, quase não se aguenta em pé. Sejun se aproxima e elogia. O coelho marido foi brabo por levantar uma casa tão rápido. O coelho faz joinha, orgulhoso, como se dissesse pronto. Mas aí sente a mão da esposa no ombro. Ela está corada, com um sorriso tímido e aponta fofinha para a porta, insistindo. O marido fica apavorado, com cara de quem sabe o que vem aí. Mas a esposa puxa ele para um momento de amor. Sejun ouve os barulhos vindo da casa e deseja boa sorte pro coelho. Mas por dentro chora de inveja por ele ter uma esposa. Só que isso passa rápido e Sejun volta pro canto dele. Ele diz que era um tédio ficar sozinho na caverna, e que agora, graças aos coelhos, tem companhia e algo fofo para cuidar. Então ele se joga na cama feita de folhas de cebola e descansa mais confortável. Em certo momento, ele sentiu o cheiro de queimado, e do nada, as costas começaram a arder. Sejun levantou num pulo e rolou no chão, jurando que estava pegando fogo. Ainda sem entender, ele olhou ao redor e viu o motivo. A garrafa plástica cheia d'água estava funcionando como uma lente, queimando as folhas secas de cebola. Sejun tinha visto num programa famoso de sobrevivência que esfregar 2 folhas secas podia fazer fogo. Ele tentou por horas e não conseguiu. As mãos estavam doloridas, o suor escorria e o tempo ria dele. A frustração e a decepção só aumentavam. Mas quando ele já ia desistir, uma faísca minúscula apareceu. E a animação voltou na hora, no peito, como se fosse milagre. Ali mesmo. Curiosos com a bagunça do Sejun, os coelhos saíram da toca para ver. Ele pediu ajuda para soprar as brasas, enquanto usava a garrafa como lente e mexia nas folhas secas. Os 3 insistiram juntos e finalmente as folhas explodiram em chamas. Vitorioso, Sejun ficou feliz demais por ter aprendido a fazer fogo.
Ele decidiu cozinhar as cebolinhas no fogo aberto. Assou um talo, tirou a casca queimada e deu uma mordida bem de leve. Para surpresa dele, a cebolinha cozida ficou tão boa que ele soltou um grito de alegria, dizendo que estava deliciosa de verdade. Na mesma hora, e já foi assar outra. Os coelhos, curiosos com a mudança absurda do sabor, resolveram testar também. Eles assaram uma folha e quando provaram, os olhos brilharam com a felicidade de sentir um gosto novo e gostoso. Sejong ficou feliz porque pela primeira vez em dias ele comeu até ficar cheio. Depois de descobrir o fogo com a ajuda dos coelhos, ele fez tochas com folhas de cebolinha e espalhou pela caverna. Isso facilitou muito se mover por ali, especialmente nas partes mais escuras, como perto do lago. Ele estava próximo da água com uma tocha na mão quando viu algo se mexendo lá dentro. Um peixe saltou bem rápido e Sejong tomou um susto tão grande que quase não desviou daquela boca aberta. O peixe pulou com tanta força e caiu em terra firme, sem conseguir voltar para a água. Foi a primeira vez que Sejong viu um peixe naquela caverna. Ele pensou se o bicho tinha sido atraído pela luz da tocha, e estava certo. Assim, Sejong descobriu que existiam peixes ali. Ele matou o peixe e assou no fogo, até a pele ficar dourada, crocante e soltando um cheirinho bom. Mesmo sem tempero, ficou muito gostoso, e Sejong viu os coelhos babando e pedindo a parte deles. Ele ficou chocado porque não esperava coelhos comendo carne, mas como eles eram basicamente monstros, ele achou que fazia sentido. Alguns dias depois, a lua azul voltou e Sejong percebeu que nesse andar ela aparecia a cada 30 dias. Ele usava um notebook e um carregador portátil para manter o celular e acompanhar a data, mas os dois já estavam no limite e ele não conseguia mais usar. Então Sejong começou a riscar os dias na parede da caverna com uma pedra. Já foram 61 dias, ele disse. E alguns dias atrás rolou algo insano. Sejong viu o coelho marido exausto saindo da casa e sem perder tempo, um monte de coelhinhos saiu correndo. Eram os filhotes do casal, que tinham nascido recentemente e já estavam apegados ao Sejong, que virou tipo um tio para eles. E parecia que eles tinham decidido que ele era o colchão oficial da turma. Os coelhinhos correram direto nele, pularam com tudo e derrubaram Sejong no chão. Era fofura demais e ele não se cansava. Mesmo com eles mordiscando o rosto dele, Sejong ria e curtia a companhia. Ele olhou para o coelho marido, claramente sem dormir direito, e disse que criar filhotes devia ser puxado. Mas para agora, ele cuidaria dos bebês por um tempo, e o casal poderia descansar e tomar café da manhã. Os pés de tomate cereja começaram a florescer, e Sejong levou os coelhinhos para ver. Os bebês brincavam pela fazenda enquanto ele inspecionava as plantas. As flores abriram e, mesmo sendo de tomate, Sejong achou que tinha um jardim cheio de florzinha bonita para todo lado, que viraria fruto, só que precisava polinizar, e ele teria que fazer isso na mão. Sejong usava um galinho para polinizar as flores, mas tanta flexão e tanto esforço já estava cobrando o preço nas costas dele. Um coelhinho enfiou o focinho numa flor e saiu com o pólen grudado na cara. Ele espirrou e Sejong começou a rir, mas então Sejong percebeu uma coisa: os pés de tomate finalmente começaram a dar frutos. Depois de tanto tempo, o trabalho duro estava aparecendo. Sejong comemorou os primeiros frutinhos e dançou feito criança, rindo alto com os coelhinhos. Na véspera da lua azul, Sejong se preparou para aguentar. Ele apagou o fogo e guardou um pouquinho de folha ainda acesa para reacender depois, sem perder tempo nenhum. Ele vestiu roupas improvisadas de folhas de cebola, achando que isso bastaria para se manter aquecido e bem escondido. Os coelhos também voltaram para as casas, porque era hora da lua azul. A lua azul estava chegando. Algo assustador sempre acontecia quando ela surgia, mas Sejong estava confiante de que sobreviveriam como nas anteriores. Ele pensou que seria tranquilo de novo, igual sempre, e se escondeu. A lua azul começou, e monstros passaram a gritar por toda a floresta lá fora, longe. Sejong não estava com medo, mas estava tão exausto que ele estava perto de apagar. Para se preparar para uma situação improvável, tipo um monstro farejador aparecer bem na entrada, ele já tinha escondido coisas com um cheiro bem forte, e agora se encolhia num canto. Só que, como era difícil saber quanto tempo tinha passado, ele estava ficando cansado de esperar, com olhos ardendo e o corpo de frio. Os gritos dos monstros também não ajudavam. Estavam longe, mas ainda assim faziam ele tremer. Enquanto Sejong torcia para a lua azul passar sem incidentes, ele ouviu um rugido alto. Era diferente e bem mais intenso do que os outros. Seguindo em direção à caverna, esmagando árvores grandes sob os pés, a criatura se aproximou da entrada. Pequena demais em comparação ao seu tamanho. O monstro olhou para o buraco e tentou enxergar lá dentro, deixando Sejong imóvel. Ele sentia medo da criatura enorme parecida com um urso à sua frente, mas por sorte, ainda não havia sido notado. Pensou que precisava se esconder melhor antes que fosse visto. Tremendo, pegou a mochila e começou a se mover devagar e em silêncio. No entanto, levar a mochila acabou sendo um erro. Enquanto recolhia seus pertences, alguns objetos caíram e a garrafa vazia bateu no chão, fazendo um som alto. O ruído chamou a atenção da fera.
Sejun olhou assustado para o que deixou cair e depois para o monstro, que agora tentava espiar dentro da caverna. Ele gritou de medo e o urso rugiu de volta. Pouco depois, Sejun foi encontrado desacordado, com os coelhos tentando acordá-lo. Como os filhotes não conseguiram, o pai deu um tapa nele, fazendo-o despertar ainda assustado. Antes de perder a consciência, ele perguntou aos coelhos o que tinha acontecido durante a lua azul. Ao olhar ao redor, percebeu que tudo havia terminado. O coelho marido explicou que o encontraram inconsciente após ele desmaiar ao ver o monstro. Sejun quis saber o que ocorreu depois. Ele contou que ficou paralisado quando a criatura tentou forçar a entrada da caverna e apagou após o rugido. Ao lembrar do ocorrido, Sejun estremeceu. Ele quase morreu nas mãos daquela fera. Sentindo frio, a coelha fez uma fogueira grande e improvisou um cobertor com folhas de cebolinha. Sejun sentou-se diante do fogo com os filhotes aconchegados nele. A coelha trouxe peixe assado e ele agradeceu enquanto comia. Percebeu que o monstro provavelmente notou o cheiro da comida. Talvez outra criatura tenha distraído a fera, ou a entrada pequena tenha impedido a invasão. Mas o monstro foi embora sem causar danos. Ainda assim, não havia garantia de segurança se voltasse. Ele concluiu que teve sorte. Dessa vez escapou, mas da próxima poderia ser diferente. Depois de tudo que enfrentou para sobreviver, não queria morrer. Decidiu que precisava continuar comendo bem e se manter vivo. Enquanto se alimentava, o coelho marido se aproximou querendo mostrar algo. Sejun o seguiu e encontrou um tomate cereja maduro. Porém não era comum, era azul e brilhava sob a luz. Ele ficou surpreso, mas a cor não foi a primeira coisa que notou. Abaixou-se e tentou pegar o fruto azul, perguntando-se por que tinha aquela cor. Enquanto pensava nisso, uma janela surgiu informando que ele havia completado a missão de colher o fruto com a energia da lua azul. Sejun ficou chocado ao ver a interface diante de si. A mensagem mudou e dizia que o gerente da torre estava interessado nele por suas conquistas. O gerente vinha observando atentamente, mas não estava satisfeito. Confuso, Sejun se perguntou o motivo. O gerente não estava contente e o coelho marido também não entendia o que acontecia. Sejun descobriu que não era um convidado oficial e que sua presença era considerada um erro. O gerente pretendia eliminá-lo para apagar essa falha. Chocado, perguntou se ter ido parar ali tinha sido engano. Com raiva, disse que então deveria ser enviado de volta imediatamente. Mas a janela informou que o mestre da torre queria matá-lo para eliminar qualquer prova do erro. Ele ficou perplexo. Ele gritou para a tela dizendo que realizou um feito incrível e, em vez de recompensa, estava sendo ameaçado. A janela ficou em silêncio por alguns instantes. Em seguida, uma nova mensagem apareceu, mudando seu humor de medo para surpresa. O gerente estava despertando seus poderes. Uma aura envolveu seu corpo quando a mensagem surgiu. Ele confirmou que havia despertado oficialmente dentro da torre. Ansioso, aguardou para descobrir qual classe receberia, esperando algo como mago, porém foi designado fazendeiro da torre com proficiência em Ifrank. Toda a empolgação desapareceu. As janelas explicaram que ele nunca ficaria doente, teria afinidade com a natureza e ganharia experiência ao colher. Sejun ficou surpreso, pois só conhecia classes como guerreiro e mago. Como poderia existir fazendeiro? Ordenou que o sistema abrisse sua janela de status e viu que seu talento era comum e todos os atributos estavam em 1. Ele encarava a palavra comum frustrado. Tentou jogar o tomate azul no chão dizendo que não precisava dele, mas ao ver os coelhos assustados parou. Percebeu o impacto de suas ações. Olhou para a plantação e para o tomate em sua mão. Não estava sozinho naquele cultivo. Todos trabalharam para chegar ali. Então decidiu continuar cultivando e os coelhos ficaram satisfeitos. Ao observar o tomate azul, uma janela revelou que era um tomate cereja mágico, com poder da lua azul. Além de saboroso e nutritivo, aumentava permanentemente 0,05 de marca-passo quando consumido. Ele ficou surpreso ao perceber que era um item real. Mesmo com o efeito pequeno, era permanente e fortalecia atributos. Sentiu orgulho por ter cultivado algo assim. Porém, o gerente ainda observava insatisfeito. Enquanto agradecia aos coelhos, surgiu nova missão: oferecer o tomate azul ao gerente. A recompensa seria um item ligado à sua classe. A penalidade por recusar era a morte. Ao ler isso, Sejun ficou apreensivo. Perguntou se era brincadeira. Acusou o administrador de chantagem e disse que deveria pedir corretamente se quisesse o fruto. Após desabafar, sentiu leve alívio. Mas, ao lembrar da pena de morte, ofereceu o tomate azul. O fruto desapareceu e a missão foi concluída. A janela exibiu a recompensa e ele se animou ao lembrar que era ligado ao trabalho. Abriu a notificação. A recompensa era habilidade de costura nível 1. Aumentava levemente a chance de germinação ao plantar sementes. Sejun ficou desapontado, mas aceitou que, sendo agricultor da torre, não poderia esperar muito. Depois foi até a parte escura com uma tocha e encontrou um peixe que saltou em direção à luz. Usando um porrete de talos de cebolinha, golpeou-o até cair em terra firme. Era uma piranha que ele havia matado. A janela informou que ganhou 2 pontos de experiência por isso. Aquela foi a 5ª piranha capturada, totalizando 10 pontos. Depois de despertar como fazendeiro, passou a acumular experiência. Pescou várias piranhas durante dias seguidos, até alcançar o nível 2.
Ele pensou em continuar pescando, mas sabia que não era prudente. Não deveria matar criaturas sem necessidade, e os peixes eram sua principal fonte de proteína. Se exterminasse todos, perderia alimento. Assou os peixes e chamou os amigos para comer. Os coelhinhos estavam mais famintos que os pais, e correram até ele, recebendo o peixe embrulhado em folhas. Estavam crescendo e comiam cada vez mais. Antes de deixar que comessem tudo, pediu que reservassem parte para os pais. Outra vantagem do despertar era poder ver informações sobre os coelhos. Eles aceitaram a divisão satisfeitos. Eram coelhos brancos fazendeiros, um tipo que ele nunca tinha ouvido falar fora da torre. Pelo nome, concluiu que eram especializados em cultivo, não em combate. Provavelmente por isso não eram conhecidos. Enquanto comiam, o casal trocava gestos carinhosos, e Sejun imaginava o passado deles. Supôs que poderiam ter perdido suas terras antes de encontrar a caverna. Queria saber se tinham um lar para onde voltar, mas não conseguiam se comunicar bem.